Fala galera, tá começando mais um Mag Talk aqui com um convidado sempre especial aqui pra gente e na verdade um filho dessa casa, um amigo tão querido do meu coração, a gente cresceu junto, né Flavinho? Pois é. Pastor Flavinho aqui do São João vai contar um pouquinho da sua história e dar um salve pra galera. Salve galera, bom demais estar junto aqui com vocês, espero que a gente possa conversar um assunto que possa ser tão relevante e abençoar você, sua vida e inspirar você pra continuar marcando a geração. Maravilha. E aqui a gente tá com o Hudson, né, Hudson? Isso aí, tamo junto aí, mais uma vez. Vamos pra cima. Então, desde já você vai compartilhar bastante esse vídeo, já compartilha com os amigos, que com certeza que o papo vai ser muito bom. Pastor Flavinho, meu amigo Flavinho, eu te chamo de Flavinho, né? Que a gente já trocou bastante pneu junto, já. Meu Deus do céu. Aí você deve ter contar essa história pra vocês. Tem uma história bem legal. Tantas histórias, né? Muitas histórias. Mas eu queria já começar direto, como é que você, na verdade, descobriu o seu chamado, sua vocação? A gente tá com uma galera aqui que tá aqui fervendo para descobrir ainda mais sua vocação em Deus. Como é que foi para você esse despertamento? Já começa com a gente aí. Boa. A gente tem um questionamento sobre qual que é o meu chamado, qual que é a minha função no reino. A primeira dela é ser discípulo, né? Não tem outro, né? Jesus trata com discípulo. E a gente tem que entender essa filiação. Nós somos filhos de Deus e isso é o começo de tudo, de parte disso a história da nossa vocação. Quando eu cheguei na comunidade, eu via as coisas acontecerem e eu tinha desejo de fazer parte. Porque aquilo que eu via me inspirava. Aquilo que eu via, eu falava, poxa, que bacana ver as coisas acontecendo, né? Na época, o seu irmão era o líder do MAG. Quantos anos você tinha? Eu cheguei aqui com 15 para 16. 15 para 16. 15 para 16. Adolescente. E aí eu via, e como eu não conseguia vir todo sábado, porque eu trabalhava, um sábado sim, sábado não, à noite, então eu não conseguia estar aqui todo sábado, né? Então eu vinha, e quando eu chegava aqui, naquela época o encontrão já era 6 da tarde ainda, então eu chegava aqui às vezes 7h30, mas eu vinha porque para mim era valor estar aqui. Legal. Por mais que eu chegasse atrasado, né, por causa do meu trampo, mas eu entendia que era valor, então eu vinha nem que fosse pro final. E aquilo começou a estimular no meu coração o desejo de dar continuidade no chamado, de entender a função que Deus havia dado para mim. E aí o que aconteceu? A galera foi me chamando para a célula e eu entendo que tudo parte de lá. As pessoas nos olham e nos veem em cima do púlpito ministrando, mas se eu pudesse usar essa expressão, o melhor púlpito que tem é a célula, cara. Sim. Não tem outro lugar melhor para desenvolver. É o pequeno grupo, né? É o pequeno grupo, é o G100, onde a gente desenvolve os talentos que Deus deu para cada um de nós. E aí a galera me chamando para ir pra célula, né? Como eu disse aqui, eu não gostava de ir pra célula, não queria, para mim era um negócio chato, tá? Domingo de manhã, né? Aquela época era domingo de manhã ainda. Então o Maxwell e o Jacomini me chamavam para vir pra célula e eu não queria porque eu tinha um domingo sim, um domingo não. Eu folgava cada 15 dias e domingo que eu queria de folga, eu queria dormir. E os caras me chamavam todo final de encontrão, eles vinham pesado pra mim. E aí eu falava, amanhã tem Beca e tem G100 e tal. Eu falei, amanhã eu vou dormir, cara. Vou dormir. Até o dia que eu vim, e aquilo me surpreendeu, eu gostei. Eu vim na cela do Jacomini, da Fabi, e aquilo me trouxe vida. Era um pedaço da igreja que eu não conhecia. Sim. Porque como a gente sempre ouviu, a igreja tem 2 asas. Eu só conhecia a asa da grande celebração, eu não conhecia a asa do pequeno grupo. E quando eu conhecia a outra asa, quando eu conhecia os relacionamentos mais próximos, cara, aquilo me encantou. E foi ali que começou a ser desenhado o meu chamado, começou a ser desenhado aquilo que Deus havia preparado para mim. E aí eu comecei a participar da célula e fui crescendo, fui avançando, né? Fui subindo ali, né? As escalas. As escalas, né? De membro e tal, até ser um auxiliar, depois me tornei líder em 2003. E aí eu fui descobrindo. E aí fui pra célula, tinha uma célula aqui de manhã e eu tinha uma célula em casa também, quando nós começamos, meu irmão. Você começou a liderar a célula há quantos anos? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Eu era solteiro. E aí eu comecei a liderar a célula aqui domingo de manhã, eu e a Rochelle, esposa do Jonas. E aí nós liderávamos uma célula domingo de manhã aqui. E aí eu comecei a liderar uma célula com meu irmão de quinta-feira à noite em casa. Lá no Jardim Lenise, que é um bairro do lado do São João. Sim. E aí nós começamos a liderar, a célula cresceu, cara. Começou a tomar uma proporção, a galera vinha pesada. A gente tinha encontros lá toda quinta-feira, a média era de 60 pessoas na nossa célula. Uau. Cresceu muito. E aí começou a ter as multiplicações. E aí, assim, eu nunca orei assim, Senhor, eu quero ser pastor de igreja, porque é o meu sonho, acho que eu nasci para isso. Cara, eu nunca fiz isso, até porque é Deus que vai levantar, né? A gente não vai querer ser
espremer a coisa pra nascer. Mas tinha alguma coisa que te... Certamente, né? Já tinha algo que vinha dentro do meu coração queimando ali pra um dia estar onde eu estou hoje. E eu sempre gostei de gente, cara. Eu trabalhava com bicicleta, então o meu público era a galera que vinha na loja, enfim. Sim. Então eu tinha um bom relacionamento com a turma. E essa turma que vinha na minha loja, eles iam na célula na quinta-feira na minha casa. Entendi. Então o próprio público da... o próprio público que era meu cliente era discípulo que Deus havia me dado também. Então, o contato que eu tinha com o público da loja era o mesmo contato que eu tinha na semana à noite com a galera na célula. Então isso foi bom, porque eu tinha contato com gente que não é cristã. E aí foi despertando, foi nascendo desejo, as coisas foram acontecendo, tomando uma proporção. E aí seu pai nos chamando mais para perto, falando, Flávio, nós temos um sonho de ter uma comunidade lá no São João, e aquilo começou a se tornar mais real para mim. Porque até então era só célula, não tinha a perspectiva de uma igreja. Era só um pequeno grupo e multiplicou-se, enfim. E aí começou a sonhar com a igreja. Só que a princípio, eu não seria o pastor de lá. Era o pastor Denilson, né, que está em Campinas hoje lá. E tava tudo já desenhado. Nós já tínhamos feito reuniões, tava claro. E para mim, assim, cara, super satisfeito com o projeto de o Denilson ir pra lá e tocar o barco da igreja. Fizemos reuniões com ele lá e ele tocou vários encontros lá com a gente. Só que aí começou a nascer um outro sonho no coração do pastor Denilson nesse período de ir pra Campinas. E aí seu pai me chamou, lembro numa reunião, cara, isso faz anos demais. Seu pai e seu irmão chamou eu e meu irmão numa reunião lá no sítio da comuna. Numa sala lá, falou, a gente precisa criar um projeto pro São João aqui, cara. E o Flavinho, eu vejo que é você. Só que eu sou mais novo que o meu irmão. Meu irmão que me levou a Cristo, sou 4 anos mais novo que ele. Então eu sempre tive a imagem que quem seria levantado seria meu irmão e eu seria o auxiliar dele, só que inverteu. O cara que meu irmão levou para Cristo virou pastor dele. Né? Então, o seu irmão que trouxe meu irmão que me trouxe a Cristo, eu me tornei o pastor de quem me trouxe. Sim. Né? Então isso é algo bem interessante. E como foi isso na cabeça entre vocês? Eu sei, mas é legal ser. Sim, não, nunca foi um problema pra gente, nunca foi um problema. Eu sempre dei e dou honra ao meu irmão, sempre digo que a igreja começou com ele. Porque o primeiro a conhecer Jesus aqui na comunidade foi meu irmão em 99. Então, a igreja começou com o Fernando, não começou com o Flávio. Eu dei continuidade naquilo que começou com o meu irmão, né, lá em 99, quando ele conheceu a Jesus aqui na comuna. Então, nunca foi uma crise, um problema. Meu Deus, o Flavinho é meu pastor, eu sou o pastor do Nando. Cara, a gente sempre se relacionou muito bem quanto a isso. Né? Eu que por vezes tinha um pouco de receio de lidar com alguns detalhes, porque meu irmão mais velho, cara, meu irmão mais velho, e agora? Como é que eu avanço nisso? Mas assim, nunca foi uma crise, graças a Deus, nunca foi um problema gravíssimo pra gente, não. Foi muito bacana, né? Tem sido muito bom. E aí começou, e aí quando o seu pai me chamou para esse bate-papo, ali nasceu o sonho de ser pastor. Né? Eu reconheci, eu falei, poxa, agora eu preciso entender mais isso. E aí eu tinha a loja, né? Em 2009 eu vendi a loja que eu tinha, e aí seu irmão me chamou para vir para cá, para ajudá-lo uma vez por semana. Aí ele falou, Flavinho, você pode vir de novo hoje? Aí eu vim. Tô ligado. E aí até que ele pediu que eu começasse a vir a semana inteira. E aí eu vim, essa semana inteira começou em 2009 e só parou em 2016. Inclusive, né? Foi incrível assim como você chegou, né? Sim. E para mim, assim, foi essa vinda, esse começar aqui, não tinha igreja ainda no São João. Tava começando ali, o seu pai a gente tinha visto o prédio apresentado ao seu pai. E a gente começou a tocar ali o sonho de ter uma igreja. E aí quando o seu irmão me chamou para cá, e para mim, assim, a melhor escola que eu tive ministerial foi estar aqui nesses anos. Curso teológico não me deu o respaldo que eu tive aqui nesses anos. Base teológica, base de tudo, de cara. Vida, você aprendeu base de vida, base de ver, base de trocar pneu. Vamos contar essa história aí? Conta aí. Então, não, vou deixar pra você contar essa história aqui. Não, assim, eu não lembro direito, acho que você vai contar com mais detalhes. Cara, essa história faz parte de todo esse processo. Faz parte do processo. Eu era bem novinho aqui quando eu cheguei, e o pastor tinha um carro, tinha um Astra preto. E eu lembro que ele chegou com um carro aqui e tinha furado o pneu do carro. E aí o pastor Macedo estava aqui na igreja. E o pastor Macedo estava correndo com as coisas. Naquela época estava construindo alguma coisa aqui e tal. E seu pai falou, eu preciso sair e tal. Aquela correria pra gente poder ajudá-lo a trocar o pneu.
E aí o pastor Marcelo falou assim, peraí, eu tenho um cara bom pra trocar pneu aqui. Aí eu falei, Flavinho, vem aqui trocar o pneu. Cara, isso ficou marcado pra gente até hoje, né? A gente dá muita risada e eu falo isso com liberdade. Olha, o Flavinho é bom pra isso. O Flavinho é bom pra isso. E o pastor Macedo, cara, ele é precioso demais. É muito bom a gente poder lembrar dessa história. Sim. Então isso virou um motivo de brincadeira entre nós, né? Sim. Não, vou chamar o Flavinho que é bom pra trocar pneu. A gente tem várias histórias, Meu Deus, cara, muita já história. adesivava o carro do Amaral aqui. Cara, o Amaral aqui já. Cara, o Amaral ficava maluco, a gente adesivava o carro dele na época de política, cara. Ele enlouquecia. A gente já fez gente pular da janela, cara. A gente já viajou junto. Mas tá vivo. A pessoa tá viva. Já viajou junto, já fiz vários lugares nessa. Muito legal, cara. Uma experiência boa. Essa amizade. E é legal você narrar essa trajetória, né, Hudson? Da hora. É porque, assim, as pessoas acham que a gente como eu posso dizer? Nós não somos humanos, né? Existe uma humanidade, nós damos risadas, contamos piadas sem... Como eu posso dizer? Sem... Leves, né? Sem coisa pejorativa e tal. A gente vive, cara. E essa aqui mesmo. É uma vida de alegria. Uma vida de alegria. No dia que eu ministrei aqui, eu falei, nós somos da comunidade da graça, mano. Então, Deus é um Deus cheio de graça, pô. Eu não consigo ver um Deus que é... A gente fala da graça com graça, né? Pô, da graça. Um Deus que fica, pecador, vou te matar. Não, cara, Deus ri. Sim. Né? Deus tem um senso de humor, cara. Absurdo. Sim, então, o ministério tem que ser leve, mano. Ô Flavinho, e aproveitando assim, acho que voltando um pouquinho, fala pra gente como foi o processo da sua conversão, assim, né? Você falou que seu irmão que trouxe você, como que foi dentro da sua casa, como que foi a estrutura familiar, Bacana. como que foi o processo, da onde você saiu ali e o processo de conversão. Legal. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, né? Ela foi a primeira a se converter na minha família e a gente zombava dela porque nós dormíamos os três no mesmo quarto. E a gente tirava a maior barata da cara dela, porque ela ia orar, e ela orava meio chorando assim, né? Ele falava, você vai chorar ou você vai orar? E nós não éramos ninguém convertido, nem eu, meu irmão, nem os meus pais. E na hora de dormir, ela ajoelhava lá, cara, pra orar, a gente tirava o maior pelo dela. E aí, meus pais se converteram. Aí ficou só eu e meu irmão. E aí, daqui a pouco, meu irmão se converte. Veio pra comunidade, né? Ele conheceu a Priscila e a esposa do Guina, a Helena. O Guina? A esposa do Guina Aguinaldo, né? E não é outro Guina essa história. Deixa pra outro dia. Isso aqui não vou nem falar. Não vou nem tocar no assunto. E aí ele conheceu Jesus através das duas. Sim. Eles fizeram um curso juntos, tá? Da Lena. E aí meu irmão se converteu. E assim, o nosso quarto, como era o nosso quarto? Olha pra essa mesa aqui, eu lembro muito. Porque o meu quarto era todo pichado, cara. Nossa casa sempre virou um ponte, assim. Então, as paredes eram todas pichadas, existia muito pôster do Corinthians, né? Muita coisa assim, a gente andava de skate no quarto, era cheio de lata de tinta pra pichar as paredes debaixo da cama. Uhum. Era uma bagunça, assim, era incenso aceso o dia inteiro, era muito hardcore, era muita música pesada, a gente escutava lá. E aí meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto, daqui a pouco ele parou de escutar o Rage Against the Machine pra escutar a Oficina G3. Falei, mano, o que aconteceu com esse cara? A gente escutava muito, aí eu era rap, curtia o Bob Marley, o Racionais. Aí daqui a pouco ele parou de curtir essa galera. Você era doidão, né? Era só Jesus, mano. Sim. E aí ele começou a escutar louvor. Falei, mano, esse cara tá estranho. Mas eu continuei curtindo as minhas músicas. Ele ia lá, colocava o CDzinho dele lá, pra escutar lá o Oficina G3 lá dele. Só o CD player. E aí ele saía... Só nem sabe que você não sabe nem o que é MP3, daqueles aparelhinhos pequenininho antigo. E aí ele saía, o pai metia um RZO lá, curtindo um rap. E aí um dia ele colocou o CD e eu prestei atenção numa letra de uma música, que é o Autor da Vida, né? PG canta. E, cara, essa música entrou no meu coração de uma maneira tão profunda, muito forte. Ele é o autor da vida, vive buscando aventuras perigosas. E aí eu comecei a prestar atenção e eu falei, não, põe de novo aí. Aí ele repetia, cara. Aquela música foi entrando no meu coração. Até que ele me fez o convite, eu fui numa outra igreja, conhecendo uma outra igreja, mas não acabei não ficando lá. E ele falou, vamos lá na comunidade? Eu falei, cara, vamos. Outubro de 2000. Eu vim aqui, culto de domingo.
Naquela época o culto era 5 da tarde ainda, era uma igreja, cara, bem pequenininha, a gente era já nesse prédio aqui que nós estamos hoje. Era só um culto, né, Flavinho? Era só um culto. Era só o culto da noite, né, era 5 da tarde, né, da tarde pra noite. E aí, naquele culto, eu lembro que seu pai ministrou. Era aqui embaixo já? Era aqui embaixo, mas era, cara, era banco de madeira, tinha ainda em cima do púlpito, tinha um presbitério ainda nessa. Sim. Os pastores ficavam em cima sentados numa cadeira vermelha, cara. Sim. Mó bonito, cara, pastor Diniz de bigodão. Muitos não conheceram essa versão. Essa versão do bigode do pastor. E era bem, porque assim, era uma igreja que devia ter uns 300, 200 e poucas pessoas naquela época, era quando saiu da Joaquim Miranda pra cá. Sim. Foi bem no ano de transição, né, 2000 ali. E aí o seu pai pregando, sabe? Eu lembro que ele fez o apelo e eu fui à frente para entregar a vida a Jesus, eu levantei a mão e fui à frente. E aí eu lembro de o seu pai impor as mãos sobre minha cabeça. Cara, essa cena pra mim eu não esqueço. Eu lembro exatamente quando eu estava, o canto, eu fui à frente, no canto esquerdo. Tô ligado. Seu pai veio e impôs a mão sobre minha cabeça e falou assim... E aí ele fez o apelo, eu repeti. Ele falou assim, um dia você vai ser meu companheiro de ministério. Uau. Cara, há 21 anos atrás, mano. Sua primeira vez numa Minha igreja. primeira vez na igreja, cara. Aqui. Numa igreja, né? Eu tinha ido numa outra igreja, mas mas só fui tipo, visitar, você não assim, não me tornei membro. Aham. Mas a primeira vez que eu vim aqui, eu pisei aqui, ele fez o apelo, eu fui à frente, e aí eu fui, isso outubro de 2000, março de 2001. Poder da profecia, né? Poder da profecia. Isso, cara, eu nunca tinha visto seu pai, nem sabia que era pastor Diniz. E aí o seu pai fez isso, né, impôs as mãos sobre mim e tal. Em março foi o batismo, eu me batizei, e aí em fevereiro tinha um acampamento. Eu fui pro acampamento de fevereiro, meu irmão não pôde ir, porque ele trabalhava. Meu irmão tinha ido no acampamento de 2000, que foi em Ribeirão Pires. E aí em 2001 já fui no NR. E aí eu fui pro NR, primeiro NR que já teve. Já pegou a parte boa. Já peguei a parte boa. Já fui pro NR. Já. Fui pro NR1. E ali assim, cara, não conhecia ninguém, eu conhecia pouca gente. E aí quem me integrou foi o Edson da Elis e o Edinho. Né? Eu tenho um carinho enorme por eles, porque eles que me integraram na igreja ali, eu fiquei no mesmo quarto que eles. E assim, cara, nasceu assim. E aí eu comecei a caminhar de 2000, foi quando eu conheci a Jesus, 2001 o primeiro acampamento, me batizei em março. E aí começou a minha trajetória, minha conversão. Cara, é interessante porque fico imaginando que a cabeça de alguém, né, que recebe um convite, a importância, cara, do evangelismo, né, louco, cara, de você convidar mesmo, né. Sabe, eu penso assim, eu digo isso lá no São João, um culto, por isso que é importante você não faltar num culto. Um culto muda uma história inteira, cara. Destino, cara. Cara, esse culto que eu vi mudou minha vida. Olha isso. Se eu não tivesse vindo, talvez eu não estaria hoje aqui no podcast. Esse culto mudou minha vida. Então, eu vim pro culto, seu pai fez o apelo, entreguei a vida a Jesus, ele impôs a mão na minha cabeça, liberou uma profecia, eu tô aqui hoje. E assim, o Samuca falando sobre o evangelismo, como que foi, tipo assim, a partir de que momento você ganhou uma paixão por pessoas, assim, por vidas, de ministrar o evangelho, de conseguir abrir uma célula lá em São João, essa de queimar, sede, né? De queimar isso no seu coração e de repente começar a crescer isso daí, sabe? Cara, eu via isso no MAG aqui, né? O Nando é muito criativo, né? Sim. Cara, ele tem uma criatividade que, assim, eu não encontro outra pessoa. Ele cria os negócios do zero, assim, né? Então, eu via isso no Nando aqui, a criatividade dele, a maneira que tinha de evangelização, a forma que tinha, sempre tínhamos um trilho, né, pra ir e tal. Então, eu entendia que ganhar vida para Jesus não deveria ser uma tarefa que eu iria fazer porque porque era um líder ou porque eu não era líder, mas porque eu sou o discípulo de Jesus. Então eu tenho que ter essa vontade, essa propulsão de ir lá e falar de Jesus. Como eu trabalhava com público, então para mim era mais fácil. Então assim, eu trabalhava com público, eu atendia gente no balcão, eu resolvia o problema das bicicletas da galera e tal. E aquilo começou, eu falei, eu posso implantar aqui na minha loja o reino. Total. Então assim, enquanto eu tava trocando um pneu, era Jesus na veia da galera. Sim. Então hoje eu tenho um público lá na comunidade que é fruto da minha loja. Até isso hoje. É muito bom, cara. Tem exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. O Charles é fruto da minha loja, o Lauro é fruto da minha loja, a Pamela é fruto da minha loja. Era a loja da graça. A loja da graça. Cara, Simoni é fruto da loja, o Hugo é fruto da loja, a importância Amanda, dessa troca, do relacionamento, né, Flavinho? Então, cara, assim, que incrível isso. Eu tava dizendo agora aqui pra Mari, antes de começar aqui o podcast,
o privilégio que quem trabalha secularmente tem, o que nós, eu e você especificamente, não temos. Porque a gente trabalha especificamente no público cristão. Nós temos cristão. que caçar, a gente tem que conectar, ficar conectando pessoas fora, né? Porque Mas assim, quem trabalha ali... na igreja aqui, na limpeza, é crente, quem cuida da parte administrativa é crente, os pastores são crente, todo mundo aqui trabalha aqui é crente, quem tá na edição aqui do vídeo é crente, e onde nós vamos ter o camarada Sim. que não é cristão? Quando eu tava na loja, poxa, cara, é bom demais. Sim. Então é aquilo que Lutero fala, minha paróquia é o mundo, mano. Sim. Meu campo missionário era a loja. Então alguém entrava lá, Jesus, inclusive, cara. você já viu de tudo, né, Flavinho? Poxa, cara. Conta umas 3 experiências aí. Ele tem várias experiências. Pô, pode continuar aí. Não, 3 experiências aí de abordagem, você abordou alguém no meio da loja. Você pode falar de é abordagem assim, depois contar algumas experiências de umas pessoas ali, né? A gente tem um... Tem uma história maluca ali. Cara, tem uma experiência que me marca assim, uma experiência com um morador de rua. Ele dormiu na porta da loja. E no outro dia, ele dormiu na porta da loja do lado, assim, né? Onde eu tinha loja, tinha uma loja do lado. E aí ele dormiu lá e cheguei de manhã pra abrir a loja, ele tava lá e a dona chegou e tocou ele de lá. E aí, cara, Deus colocou uma compaixão no meu coração, eu abracei aquele morador de rua, cara. Eu lembro da frase exata dele, ele falou assim, ei moço, nunca perca a sua humildade. Cara, aquilo até hoje eu lembro disso, assim, com prazer. Era Deus falando com você. Deus usando aquele cara para poder falar comigo. Nunca perca a sua humildade. Então, isso me marcou muito. Então, quando as pessoas entravam na loja, eu criava amizade. Era louvor tocando o dia inteiro. Então, deixava lá o radinho com o louvor tocando e tal. E alguém falou, você é crente? Sou. Você não. Aí já fazia a ponte. Tá desviado? Ah, tô. Então, peraí. Já deixava a Bíblia no balcão. Eu sempre deixava a Bíblia no balcão. Então, a galera vinha a Bíblia, perguntava, ou escutava o louvor, perguntava. Ou criava uma conexão. Essa é a ideia, se criar conexão. Porque a gente acha que evangelismo é entregar um papel. Eu vou entregar um papel pra você. Cara, faça perguntas, mano. E cria conexão. Jesus sempre fez pergunta. Exatamente. E quando alguém perguntava pra ele respondia com pergunta. Então a conexão é através de perguntas. Eu fazia muitas perguntas pra galera. Então eu puxava isso. Então vira e mexe aconteceu o quê? Alguém precisava de um conselho, onde eles iam bater? Na loja, mano. Então eu tenho experiências assim... E assim, não particularmente falando com você, desculpa cortando, mas eu vejo, andando contigo, o profundo interesse que você tem pela história das pessoas, né? Poxa! E essa coisa de perguntar, eu vejo que isso faz parte. Eu gosto de saber quem são as pessoas. Quem me vê pregando vai sempre me ver falando o nome das pessoas enquanto eu prego. Né? Eu sempre faço isso. Eu gosto de decorar o nome e o sobrenome da galera. Então, eu gosto de falar, não é fulano, não é ciclano, porque eu entendo que Jesus conhece a gente pelo nome, cara. Como é importante o nome. Inclusive, isso me marcou também, você, né? Acho que eu nunca falei isso pra você também. Eu lembro que eu fui no casamento do Negativamente. Do negativamente. Não, tudo bem. Não, sério. Não, eu tava no casamento do Marquinhos da Esther. Pô. E aí você chegou, não sei o que, e aí, Hudson, tudo bem? Eu falei, mano, quando que eu falei meu nome pra ele, mano? Eu fiquei, tipo, tá ligado? Eu fiquei, nossa, mano. Quando que eu falei meu nome pro Flavinho e tal? E ali, mano... Você tava com um crachá, pô. Tava? Não, tô brincando. Tá ligado? Verdade, Sim. então, Eu acho que isso me marcou em você e no Nando também. O Nando foi... Eu lembro uma vez, essa questão de valorizar o nome, eu lembro... Eu acho que eu falei uma vez meu nome pro pastor Fernando. Não tem pra falar de guardar absurdo, cara. E eu nem lembro direito eu aprendi quando muita que eu coisa falei por isso, assim. E aí eu lembro que ele me chamou pelo nome. Que nem a Bia, né? Que tá ajudando. Que nem a Bia que tá ajudando aqui. A Bia é a Mari, tá, gente? Mas essa ideia de guardar o nome, a Jaque, minha esposa, tem uma experiência com o Nando. Ela trabalhava no shopping aqui na Kelf e ela veio, acho que num culto de segunda-feira, naquela época tinha culto de fé, conhecimento e poder. E aí ela veio num culto e aí, assim, acho que ela se apresentou, enfim, não sei muito bem. E aí o Nando foi lá na loja pra comprar. E ela veio atendê-la. Ele falou assim, oi, Jaque. Cara, isso marcou a vida dela. Olha isso. Isso marcou, depois de maior cota. Então, como é importante. Aí quando você não sabe o nome da pessoa, chama de irmão. Falou, irmão. Aí você, entendeu? Já era. Já. Não, mas é que tem gente que não tem facilidade de guardar. Não dá pra cobrar isso também da galera, né? Exercício, né? Também, tem que fazer... Depois você fala até como você conheceu a Jaque, desculpa. Eu vou contar. Pra mim é importante também contar isso aí. Mas fala isso, eu gosto. A ideia da loja, voltando à questão da loja,
eu tinha liberdade, porque como era minha, eu tinha liberdade de usar aquele ambiente como um ambiente de evangelismo. Não dá pra fazer isso em todo lugar. Né? Você não tá ali no escritório, todo mundo trabalhando, você fala, gente, espera só um minutinho aqui que eu vou falar de Jesus pra vocês. Não dá. Mas você vai fazer isso pelo exemplo. Sim. Né? O exemplo arrasta. Mas nas oportunidades que você tem ali de lançar o evangelho na hora do almoço, do café, enfim, você cria a conexão, cara. Essa é a ideia. Então isso me ajudou muito. Como eu tinha a porta aberta, então a galera vinha a Jesus. Então eu tenho muito fruto, cara. Eu não sou podia fazer uma lista aqui, o nome de gente que tá na comunidade hoje, São João, que é fruto da loja, cara. Olha que louco. Na academia eu tenho vivido algumas experiências assim, né? Esses dias aí também. Que é fruto do seu trampo, né? Isso é bom Trouxe demais, dois caras da academia aí no Mag. Relacionamento, cara, né? Relacionamento. Jesus se relacionava, né? E você tinha vários... você contou aqui o testemunho do morador de rua, né? A minha loja, assim, como eu... cara, Deus me deu muito livramento ali. E é muito maluco na loja também, né? Sim. E é tanto cara... Já contei a história pro Samuel, não dá pra contar tudo aqui, porque fica... vai caminhar pra muitos lugares. Sim. Mas assim, cara, história de muitos livramentos, história de pessoas, de criminosos entrar na minha loja, não pra me assaltar, mas pra poder buscar conselho, cara. Pra poder falar, Flavinho, um específico, né? Não vou dizer o nome dele aqui. Ele faz parte de uma facção. E ele falou, cara, eu vou nas outras lojas, eu sinto vontade de roubá-las. Quando eu entro aqui na sua loja, eu sinto paz aqui. Eu tenho vontade de ficar aqui o dia inteiro. Olha isso. Já acontecia assim, Hudson, eu estar na loja, esse cara entrar, ficar lá sentado, os caras virem pra assassinar ali na minha loja, cara. E o cara fica lá de olho, lá, eu falar, cara, tem um cara de olho lá de fora. E o cara ficar assim, na espreita pra querer pegar ele não, Flavinho, fica em paz, mano, eu vou lá. Ele atravessar, ir lá e conversar com o cara, porque tinha uma treta entre eles lá. Mas o prazer dele era ir na minha loja todos os dias, cara. Todos os dias ele tinha que ir lá pra me cumprimentar. E ele falava, Flavinho, eu tinha vontade de roubar a tua loja. Eu só não fiz porque o dia que eu entrei aqui, eu te conheci, cara, você transmite uma paz que eu não conheço, não consigo enxergar em outro lugar. Aí eu falei, fulano, é Jesus, cara. Jesus, aí, ministrar, infelizmente, ele permanece no crime até hoje, né? Mas ele ouviu, né? Ele ouviu, em algum momento ele vai lembrar daquilo, né? Tem um convite. Você tem outras histórias de gente que se converteu. Então. Ah, sim, tem. A gente tem outras histórias de pessoas lá que abandonaram mesmo, né? O crime por conta da experiência que tiveram com Jesus, né? Então, isso que é bacana. Cara, já aconteceu assim, eu nunca contei isso. Opa, então na mão. Breaking news. Breaking news. Uma experiência muito bacana comigo na igreja. De chegar um polícia amigo meu, de vir falar comigo no final do culto e chegar um ex-ladrão, cara. Eles não sabiam que um era ladrão e que o outro era polícia, glória cara. Glória a Deus, glória, que livramento. Senão ia ter ali um caos. E chegar os dois assim, me cumprimentar, e aí Flavinho, aí pastor, não sei o que e tal, e ficar um na frente do outro aqui. E assim, cara, a tratativa é igual, mano. Os dois entregaram a vida a Jesus e querem uma transformação e a nova vida, e tão bem. Graças a Deus, hoje os dois estão encaminhados com Cristo, né? Então, isso é bem bacana. Porque o evangelho, ele não é seletivo, cara. Ele não é, mano. Exatamente. Ele não vai selecionar. Ele é abrangente. Ele é abrangente, mano. Pô, ele vai salvar o cara que a sociedade exclui e vai salvar aquele que a gente acha que tem que ser salvo, mas não somos nós que definimos, cara. Sim. Eu acho muito estranho o movimento cristão evangélico, ele parece que é dono do inferno e dono do céu, né? Sim. No seguinte sentido. Alguém morre, a gente fala assim, poxa, morreu, foi pro inferno, né? A gente tem visto isso cada vez mais, né, Flavinho? Hoje, cara. Com o aumento das informações das redes sociais. Que polarizou as coisas, né? Polarizou. Alguém morre e fala, como é que você vê isso fulano aí? Foi pro inferno. Mas eu queria entender assim, qual foi o momento que Jesus deu a chave do inferno para aquela pessoa? Porque ela que abre e fecha? Ela é o porteiro? A porteira do inferno? Não, cara. Que Jesus inaugurou o céu com quem, mano? Foi com um ladrão, cara. Ele se arrependeu? Sim. Não estamos dizendo aqui que o céu... Lá na cruz, né? Tá com as porteiras abertas. Sim. Né? Assim, tem que ter arrependimento, porque senão não haveria sacrifício. Mas não dá pra gente ficar definindo quem entra e quem sai. Não dá pra gente saber a experiência que a pessoa teve. Pô, cara, na última hora, nós estamos numa pandemia, a gente não sabe qual que foi o último suspiro daquela pessoa que morreu. Não sei, cara. Exatamente. E quem define quem entra e quem sai é Jesus, mano. É verdade. Não somos nós. Então eu acho que a gente tá gastando tempo demais
naquilo que não deveria. É que a gente tá numa sociedade assim já, né? Sim, E aí vai contaminando a de igreja. dentro, né? E de dentro, porque então. por falta de revelação de conhecimento da Sim. palavra, Sim. né? Às vezes por uma liturgia, por dar mais voz aos dogmas, aquilo que na verdade Por Cristo aprender resolveu. errado porque alguém ensinou errado. Exato, você falou tudo. Alguém aprendeu errado porque alguém ensinou errado. Ensinou errado, aquele mano. tipo de abordagem que ele teve e na verdade não representa o evangelho genuíno de Não Jesus. é, cara. Jesus. E isso às vezes acaba massificando, né? Sim, e a gente multiplica, né? A gente multiplica, uma informação se multiplica hoje. E a velocidade que tem hoje da internet, ele multiplica-se mais ainda. Então uma besteirinha que surge aqui, isso aqui, pum, tem uma Tem uma abrangência absurda, né? abrangência. Então, o que eu penso, Sá, sobre o evangelho nesse sentido de evangelização? Cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mano. Poxa, você passou num drive-thru pra comprar um lanche, cara, ali é uma vida, mano. É verdade. Ali é alguém. Não é só um atendente. Você faz uma pergunta, como é que tá seu dia? Você já faz a ponte, mano. Tem algum pedido de oração que eu posso fazer por você? Eu tive bebê agora, tem um mês, minha filha. E aí na maternidade a moça foi pegar a bandeja da refeição, né? E ela entrou, cara, ela saiu, ela entrou. Aí eu falei, qual é o seu nome? Ela falou o nome dela, eu falei, eu posso orar por você? Cara, ela começou a chorar. Olha isso. Moço, e ela ficou toda constrangida ali. Moço, mas e agora? Ninguém nunca perguntou isso pra mim aqui, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, me fala um motivo de oração seu. Onde você mora? Ela falou, não, eu moro em Itaquá. E eu tenho o sonho de ter uma casa. Olha isso. Mas uma pessoa dessa nunca ouviu um eu te amo, sei lá. Cara, eu fiz uma oração por ela, ela saiu isso chorando da é sala, verdade. cara. Simples, cara. Talvez a gente não tenha noção do poder que tem uma oração simples, cara. De você falar assim, Senhor abençoe o Hudson, Pai. Ele tá aqui nessa tarde, nesse dia, nessa noite, tá aqui trabalhando, tá aqui não sei aonde. Senhor abençoe o dia dele, dê paz. Porque assim... Porque acho que a gente entra numa questão mais religiosa e esquece que a palavra tem poder, né? Poxa, uma declaração. A confissão uma frase. vitoriosa da palavra, de dizer o pastor Carlos Alberto. Exatamente. Então, uma oração que eu faço, que você faz, que nós podemos fazer, cara, muda uma trajetória, mano. Imagina aqui, ó. Vamos pensar aqui. Você saiu de manhã da sua casa para trabalhar. Vamos pintar um cenário aqui, tá? E você trabalha, e você saiu de casa para trabalhar e você descobriu cara, você descobriu que sua esposa tá com uma enfermidade, mano. Incurável. Pô, você descobriu uma desgraça que aconteceu, um negócio ruim. Mas você tem que ir trabalhar, mano. Aí você chega para trabalhar, você chega mal, triste. E aí você atende alguém, você faz alguma... Às vezes lida diretamente com pessoas. Com pessoas, né? Você tá mal. Aí alguém que chega lá mal também, vê você tratando ela mal, fala, pô, mano, o cara ganha pra isso. Mas não sabe que você saiu de casa, mano, destruído. E qual é o nosso papel? Vou buscar meus direitos. Cadê o gerente dessa loja? Cara... E se eu fizesse diferente? Não estou dizendo que nós não podemos pedir direitos, não é isso? Eu até entendo também que as empresas, elas exigem profissionalismo, isso é excelência. Isso é excelência, lógico, não estou dizendo que está errado. Mas às vezes elas não conseguem ver, elas querem ver o faturamento, não entendem um número, o cidadão. É de humanidade. Não entendem a humanidade, o humano que está ali atrás. E para muita gente é só mais um CPF, né? E a gente sabe disso. E aí, se nós tivéssemos uma postura, por mais que a gente possa sim pedir a ajuda pedir o gerente, uma orientação, beleza, não tem problema. Mas se nós fizéssemos algo diferente, cara. Poxa, percebi que você não tá bem. Posso orar por você? Cara, acabou, mano. Vou contar uma experiência pra vocês, lembrei agora. Nem lembro que ano que foi isso. Uma moça ligando em casa. Telemarketing pra oferecer curso de inglês, cara. Curso de inglês, Andréia. Meu nome é Andréia, sou da escola tal. Esses que ligam todo dia pra gente. Sim. Cara... Resumindo a história assim, porque a história foi longa, atendi essa moça, ela falou que ela queria, eu falei, moça, eu não queria, eu não tenho vontade de fazer esse curso agora, mas deixa eu aproveitar, você tá firme com Jesus? Resumindo, ela veio pra igreja com a gente, mano. Olha isso. A moça do telemarketing que me ligou oferecendo o curso, pegamos o endereço dela, fomos na casa dela, ela começou a vir pra comunidade por conta de uma situação como essa. Que loucura, mano. Podia ser só uma ligação. Podia ser só uma ligação de desligar na cara. Falando, não quero não, valeu, tchau. Acabou. Mas não, mano. Eu tava conversando com um brother hoje sobre isso, inclusive. Ele falando sobre essa questão de a gente olhar para as pessoas com esse olhar de Jesus com paixão. E
com duas palavras assim, que estão no meu coração: senso de urgência e consistência. Porque o senso de urgência é isso que você falou, Flavinho. É essa coisa de, será que eu vou ver essa pessoa de novo? E se de repente essa é a necessidade ou a oportunidade que ela tem, única para ela ouvir, única. E até mesmo o desafio que ela está passando no dia a dia, que essa palavra pode mudar a vida dela. Verdade. É o senso de urgência de que o negócio é para ontem. E a consistência é de que às vezes você vai ver a mesma pessoa várias vezes e você vai continuar amando, cara. Você vai continuar tendo compaixão por ela e falando. Porque às vezes a gente acha que o negócio é meio que miojo, né? Ensiname assim, instantâneo. É instantâneo. Falei já, agora desistimos. Quantos filhos a gente tem feito um trabalho para as famílias? Não é assim. Claro que não. Tem coisas que é consistência. Né? Consistência na base da persistência. E a longo prazo, né? A longo prazo. A gente quer resultado rápido, né? Não é cara, assim, então cara. assim, a gente tem que olhar com senso de urgência, mas entendendo a consistência da coisa, né, Flávio? E a ideia de permanecer. Porque assim, como você disse, a gente acredita que nós vamos ter outra oportunidade. Cara, talvez não vamos ter. Sim, mas quantos convites você recebeu e que você falou não? Tá entendendo? Talvez a gente vai fazer o seguinte, algumas pessoas vão passar pela nossa vida uma única vez, mano. Eu nunca mais vou vê-la. Exatamente. Minha tia teve uma experiência assim. Minha tia, ela foi na casa de uma amiga dela, de um vizinho, perto da casa dela lá. E ela sentiu no coração de falar de Jesus para aquela mulher. Ela falou assim, depois eu falo com ela. A mulher morreu no dia seguinte, mano. E aí, mano? E ela ficou com aquele negócio... O sentimento de culpa, cara. O senhor tratou isso, curou. Mas parece bizarro, né? Mas é uma experiência, mano. Claro que é. Que ela teve ali... Tipo, total, como que eu vou saber que aquela pessoa tá ali amanhã? E é assim, cara, você vai plantar... É que a gente acha que o evangelismo é você abrir a Bíblia e falar assim, eis que te digo, assim diz o Senhor, Salmo 23. Não, cara. Não, mano. Não, é simples. Se você falar, você tá bem? Como é que tá o seu dia? Posso fazer uma oração por você? Tem algum motivo que você quer que eu ore? Você tem um excelente dia. Ser amado por Deus. Basta. Cara, tenha certeza, ela vai ficar pensando naquilo o resto do dia. Sim, exatamente. Ela vai pensar, ela vai lembrar de você. Eu gosto do texto de 2 Coríntios 5, finalzinho lá, 18, ele fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós devemos reconciliar Deus com os homens. Cara, é tão incrível isso, Flavinho, que isso eu sei que borbulhou no seu coração desde cedo, né? Por causa dessa... porque eu entendo como isso entrou no seu coração, porque você também foi alguém que resistiu lá atrás e depois quando você abriu o coração ao evangelho, você vê como que... Você fala, por que eu não entrei isso antes, embora ainda muito jovem? Sim. Então, a partir disso, vocês começaram a olhar para um bairro, a sonhar, né, mais alto, assim. E eu vejo quantas... Eu lembro agora, né? Tô lembrando aqui de um impacto muito louco que vocês fizeram lá no São João. Sim. Como é que foi isso daí, cara? Assim, até pra galera entender, porque isso começou a borbulhar dentro de vocês e crescer, e você vê que isso vai aumentando, né? E funciona, né? E funciona demais, né? Funciona. Como é que foi essa? Nós tínhamos, 2005, nós tínhamos 8 células no São João, multiplicado da minha célula da minha casa, 8 células. E aí surgiu a ideia de fazer um luau, impacto de evangelismo. 21 de abril daquele ano nós fizemos o primeiro luau, que foi num prédio, um prédio assim, num bairro lá, um prédio em cima. E cara, a gente tinha só 8 células com, sei lá quantas pessoas tinha, mas era bem pouquinho, assim, 50, 60 pessoas no total, juntando as 8 células. E aí a gente pensou, vamos fazer um evangelismo? Vamos. Fizemos impresso de uns flyerzinhos, né? Luau, primeiro luau do Mag Luau do São João, papapá. Tal dia, 21 de abril, às 19 horas, no salão tal, rua tal. E assim, vamos morar, cara, vamos pôr joelho. Compramos fruta e pra dar de graça pra galera. Fizemos um maior cenário. Samuca foi lá cantar? Sim. Né? Fizemos um maior cenário, uma estrutura, um negócio monstro. E aí, cara, nós começamos. 300 visitantes, mano. Nossa. 300 visitantes. Assim, mano, estourado. Não cabia mais ninguém no salão, cara. Que loucura. Estourado. Não tinha pra onde andar, cara. E quando liberou as frutas, liberou a fruta pra todo mundo, assim. Foi uma coisa louca. Aí nós pensamos, cara, a gente pode fazer um negócio maior, mano. Mesmo ano. 15 de novembro do mesmo ano, nós fizemos numa escola. Aí eu fui nessa. Então. Aí você foi. A escola inaugurou naquele ano, nós pegamos aquela escola, né, consegui negociar. Uma quadra, né? Era uma quadra.
com arquibancada, cara, uma quadra top. E aí montamos uma estrutura de som e tal, e não sei o que, e um negócio monstruoso, mesmo esquema. Vamos pra multiplicação das células e vamos pensar nesse negócio aqui. 600 visitantes, cara. Eu lembro que naquela época a gente conseguiu arrecadar... Vocês estavam em quantos já? Não, ainda com as 8 células. Com as 8 células ainda. Eu lembro que naquele impacto, a gente conseguiu arrecadar entre as células R$600. Poder do convite, cara. R$600 para comprar de fruta. Cara, R$600 naquela época eu comprava fruta para 2 anos de fruta. Hoje não tanto. Exatamente. Hoje não. Cara, mas a gente comprou... compra para uma família de 3 pessoas. 600 conto de fruta para dar pra galera tudo na faixa, mano. Montar uma estrutura, som, o Samuca foi ministrar também. E teve teatro, teve dança, teve música, teve apelo, foi um negócio assim, absurdo, cara. E é interessante que nesse dia, eu contando um pouco do meu testemunho lá, um cara endemoniado, cara, veio com a faca pra cima de mim, cara, nesse dia. E aí tinha um brother lá, o GCM, que conseguiu abordar ele lá e tirou a faca da mão dele, cara. No meio do encontro, assim, ele tava vindo pra mim. Queria te matar. Tava querendo, acho que, orar por mim, que não era, né? Orar, acho que não. Não, Ou ele não queria cortar o bolo também. Não, bolo não. Não ia cortar o bolo. Mas cortaram o bolo dele antes. E aí o GCM que tinha lá, que era um brother nosso, e interrompeu ele e colocou ele de canto. Mas, cara, muita gente trocou vida a Jesus, cara. Foi uma coisa absurda, assim. E tem fruto até urgente. A galera lembra do Luau, que tá na igreja, que não tá. Ali foi um grande, assim, pontapé inicial. Foi um start, um assim. sonho maior ainda, né? Que tava se formando com ele. Trouxe clareza pro sonho. Clareza, né? Falou, mano, é isso aqui que vocês vão ter. Tanto que a gente... Quantos anos isso, Flavinho? 2005, 2021, 16 anos. 16 anos a gente tá lembrando como se fosse... É muito interessante essa memória, né, cara? Foi muito impactante. É isso. E aí o relevante disso é que não foi através de uma igreja, foi através de uma célula. Uma célula. Então a gente espera ter uma igreja para fazer. Não, mano. E as células têm um poder na mão. Eu posso contar, talvez seja uma coisa grande, com 8, mas eu vou contar de uma, da minha célula, da minha casa. A gente tinha lá uma galerinha de jovens adolescentes, que ia na minha casa, 60 pessoas. Vamos fazer impacto? Vamos fazer impacto aqui. Então a gente fazia muita noite do macarrão, noite do pastel, noite do não sei o quê, noite do não sei o quê. Então a gente fazia... Era o que o dinheiro dava, mano. Uhum. Todo mundo, só tinha molecada. Todo mundo desempregado. Então assim, era pão com patê toda semana. Quando era pão com patê, era patê com pão, né? Ou pão de frios. Ou passava mais pão, ou passava mais patê. Tinha que escolher. E nunca entrou Coca lá. Coca era lenda, só entrava Simba, né? Os mais antigos vão lembrar o que é Simba. Refrigerante Simba. É da Coca também, mas não é Coca. E a gente era feliz, cara. Pô, a galera vinha de bicicleta, vinha de skate, vinha de moto. A ponto de que teve um dia que eu tava ministrando na sala dos meus pais, onde era a célula, e eu vi pela janela assim da casa uma mulher no portão assim, ó, olhando um buraquinho assim. E aí eu saí correndo e fui na porta pegar ela no fragante. Ela falou assim, ai moço, desculpa. Aí ela falou, eu falei, o que foi? Não, é porque toda quinta-feira enche de gente aqui, eu queria saber o que é. Resumindo, ela entrou, conheceu Jesus, batizou, ficou firme com Jesus. Uau. Então, cara, é a oportunidade. É isso, a simplicidade. A simplicidade, cara, ela veio. Já aconteceu assim de eu estar indo pra igreja e eu encontrar um brother que eu queria levar pra Jesus fumando maconha. Uhum. Eu falei, vamos pra igreja, mano, tô aqui fumando. Então, espera você terminar, pô, fica aqui do seu lado. Aí eu esperei ele lá fumar maconha lá do lado dele. Só não entrou na brisa com ele? Não, só não fiquei na tabela. Só na brisa do eu fiquei lá no meu canto, ele fumando a maconha dele lá. Aí ele terminou, falei, vamos pro culto. Aí ele foi comigo pro culto. Porque a gente talvez esperasse que fosse de uma outra maneira, mas talvez para ele é naquele dia. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E a distância que muitas vezes a gente tem dessas pessoas. Mas é aquilo que você falou, o preço que você pagou no sentido de... Preço, assim, quase nada, mas você fala, não, eu vou te esperar. Eu vou te levar junto. O cara foi. Não é só te falar, aparece lá. Não, eu vou com você. E não vai, se você falar, vai lá, depois termina aqui, você sobe. Não vai, porque aí vai vir uma outra influência e vai levar. Muito louco, cara, isso é incrível, né? Nem se compara assim, mas tipo, que nem o lance do bom samaritano, né? Às vezes a gente numa urgência, num compromisso preocupado que a gente com compromisso. Eu tenho que ir pra igreja porque eu tenho que fazer isso lá e não sei o quê. Aí você passa pra uma pessoa... Se dá linha, mano. Numa dessa aí que o Flavinho poderia falar pro cara, então beleza. Mano, ele falou assim, eu te espero, vamos lá. Isso ali demais. A ideia do bom samaritano justamente é essa. Ele não deixou de se ocupar, mas ele definiu prioridade.
Ele era o cara, o samaritano, ele era ocupado. Isso é interessante, hein, mano? Ele era ocupado. A ponto de que ele vai e fala, vou deixar aqui o dinheiro, eu vou Não deixou sua ocupação, mas ele definiu suas prioridades. Ele definiu prioridade, mano. Eu tenho responsabilidade, mano. Eu vou trabalhar, ter minha vida, mas é o seguinte, ó, tá aqui o dinheiro, se der qualquer custo aí, tá pago já, entendeu? Mas assim, cara, cuida dele, mano. Eu consegui cuidar até agora, mas daqui a pouco eu volto pra continuar cuidando. Discipulado, mano. Sim, sim. Eu tratei a ferida dele. Mas agora eu vou voltar daqui a pouco pra saber se ele ainda continua curado ou se ele voltou pra ser ferido de novo. Exatamente, cara. Não sai de cena, não deixa a pessoa sozinha. Porque a gente aconselha e espera que a pessoa resolva tudo sozinha, nunca mais volta pra perguntar. Pô, e o feedback? E aí, como é que você tá? Você conseguiu vencer aquele vício? Aquela pornografia, aquela masturbação, aquele medo? Isso é muito louco, cara. Inclusive, a gente desenvolve muito isso na nossa amizade. Pô? A gente é tão amigo ao ponto de a gente contar as nossas fraquezas, nossas necessidades. E a gente não fala isso pra poder impressionar. Não, impressionar não. É porque é uma naturalidade. A gente faz isso de verdade, mano. Isso. De verdade. Seja a hora que for, a gente manda. Pode falar, apóstolo, mano, vou morar aqui. Nós estamos. Se liga, a gente se fala, a gente manda se conecta pra poder orar um pelo outro. Enquanto isso faz a diferença, confessar a tentação, confessar pecado. Porque isso nos aproxima de Deus, mano. Isso pra mim é Bíblia, pô. Sim. Isso pra mim é Bíblia. Porque não dá pra gente poder manter uma vida cristã saudável se não tem um amigo espiritual que possa abrir o coração. Verdade. Não existe isso, cara. Você acredita que isso foi uma das coisas que te sustentou até? Porque hoje você é jovem, você assumiu desde muito cedo, né? Sim. Foi uma responsabilidade grande, né, cara? Assumi a igreja com 24 anos, cara. Então, você assumiu uma igreja com 24 anos e um povo, né? Pessoas, história de muitas famílias ali que tiveram, por influência, a sua liderança espiritual. Então, nem 24, 23 anos. Só. 23 anos, mano? Acho que é mais ou menos. Na verdade, a célula com 17, né? 23 anos. Então, eu tinha 23 anos. Se você for ver de liderança mesmo, desde os 17, certo? Faz 20 anos fazendo isso, nego. 17 anos. Então, cara, a gente vê jovens assim que falam, sabe, às vezes pensam o seguinte, cria uma idealização de evangelho, que na verdade não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Ele ensina, cara, que a gente vai ter aflição, que a gente vai ter as nossas fraquezas, né? Mas pra gente ter o bom ânimo, pra gente poder entender a importância de não andar sozinho. Então, queria que você até falasse, cara, como isso te sustentou, né, mano? Sabe? Como isso faz a diferença na sua vida? Muita diferença. O que faz a gente se converter são os amigos, o que faz a gente abandonar Jesus também são os amigos. Exato. É isso aí. Relacionamento. A gente entra na igreja por causa de relacionamento e a gente também sai dela por causa de relacionamento. A gente sai. Então, ninguém sai da igreja por causa de Jesus. Sai por causa de relacionamento. É básico da fé isso, mano. É básico. Então, o sermão tem uma frase que quem crê anda junto, quem não crê se isola. É isso aí. Então, hoje... O que te blindou, o que tem te impulsionado? Lealdade é a minha liderança, mano. Hoje, eu estou lá no São João, a 20 quilômetros daqui, mas meu coração está aqui ainda. Eu tenho uma ligação com seus pais. Eu tenho uma ligação com o seu irmão. Então... Até para quem não sabe, São João, bairro de Guarulhos. Bairro de Guarulhos. 20 quilômetros daqui. Aqui, depois do aeroporto de Guarulhos. Então, eu tenho uma ligação. Não é porque eu não estou aqui fisicamente que eu não estou aqui. Eu busco conselho, eu ligo para eles, eu procuro saber, eu ligo pro seu pai, cara. Eu ligo pro seu pai quase toda semana. E aí, pastor, como é que você tá? Tudo bem? Ligo pro seu irmão, a gente fica lá 40, 50 minutos conversando, papapá, troca ideia. Porque assim, eles me acompanharam desde o início. A igreja do São João é fruto do MAG, por isso que eu dou valor para isso, cara. Para mim, o trabalho com juventude, o MAG, é relevante porque plantou uma igreja no São João. Olha aqui. Nós nascemos do MAG. Então, estamos sonhando com mais. Isso para mim é bom demais dizer, porque eu creio e acredito no potencial que há na juventude. Então, nós nascemos do MAG, no São João. Então, eu fiquei todo esse período aqui trabalhando, recebendo conteúdo, carga, instrução, direção, repreensão e muitas coisas. Aprendi. Fui pro São João. Eu podia muito bem agir assim. Cara, eu já sei, mano. Eu sou pastor presidente, eu que assino a ata, eu que sou não sei o que, e for burocraticamente. Mas, mano, não é isso. É relacionamento. Então, eu tô lá, mas tô aqui. Então, eu me sinto na mesma igreja vindo aqui. Não é uma outra igreja, é a mesma igreja. Então, o fato de eu entender que andar junto é o que sustenta o relacionamento, estar perto, estar próximo, ter essa liberdade, confessar as tentações. Não, pra mim, isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Cara,
não dá pra subir no púlpito se eu me sentir em pecado, mano. Cara, não deveria ser permitido isso. Biblicamente não é permitido. Não, a gente que se auto-permite. Sim. Mas eu tenho isso muito claro, mano. Eu tenho isso muito claro. Eu não consigo. Talvez não seja nenhum pecado. É que a gente imagina pecado. Pô, adulterou, traiu, não sei o quê. Não é isso, cara. Talvez uma coisa na mente. E às vezes nem é nenhum pecado, é uma tentação, porque ser tentado não é pecado. Sim. Tiago fala sobre isso. A tentação não é pecado. A tentação não é pecado. Talvez uma tentação que você passou ali. E a gente fala, não é só na área moral, né? Como a gente pensa, tentação cara, em todos os sentidos, as fraquezas da nossa vida. Nós rotulamos, né? Nós definimos meia dúzia de pecados que são os capitais. Nada a ver, pô. Tem tantos outros. Talvez você nunca vai adulterar, mas você vai ser egoísta. Exato. Alimentar ira, né? Julgar alguém. Cancelar alguém. Agora nós estamos na ideia do cancelamento. Até fiz o mag sobre isso lá. O maior cancelamento não é na internet. O maior cancelamento é no coração, mano. Exatamente. O maior cancelamento é no coração. Uma era dos canceladores. Os canceladores. Você está promovendo o que pelo reino? Não, eu só cancelo. Não estou fazendo nada de útil para nada para Jesus, mas eu gosto de cancelar. Não, a pessoa usa a rede social dela só para criticar, mano. Não abençoa ninguém. Eu olho para a Bíblia e vejo a mulher pega em adultério chegando até Jesus. Jesus dizendo no chão. A sociedade cancelou ela. Essa mulher pega adultério, tem que matar, tem que apedrejar, praça pública, cancelando pesado. Jesus falou assim, rapaziada. Pô, mano, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, mano. Aí eles jogam a pedra e sai vazado. Porque Jesus não cancela, mano. Jesus recebe. Verdade. Enquanto os canceladores, que é a sociedade religiosa, não era gente ímpia, era religiosa, era conhecedor. Exatamente. Tá entendendo? Sim. Então, é gente que conhece que cancela. É isso mesmo. E nós vivemos numa sociedade que é proibido ter opinião, né? Muito, cara. Sim. Hoje pode ter opinião. Se você postou opinião na internet, você tá perdido. Não, total, cara. Total. E até falando nisso, inclusive contraponto, mas na verdade dentro disso, desenvolver também, cara, uma capacidade de ouvir, né? Muito. Porque hoje também, ao contrário disso, além de você também não saber como se portar, não ter sabedoria, às vezes na internet, você não sabe ouvir também quando você também é corrigido, quando você precisa receber um conselho. Uma opinião diferente. Né? E eu vejo como você também cresceu com isso, né, Flavinho? Sim, porque tem coisas, sabe, que eu pensava diferente e penso diferente. Isso é natural e nós devemos ser assim. Natural, Ninguém é robô. Sim, óbvio. Só que eu gosto quando Agostinho fala, em algumas coisas a gente pode divergir, mas sobre o reino vamos convergir, mano. É isso mesmo. Fala de reino, mano, vamos convergir. Entendeu? O propósito é Coração eterno. ensinável, inclinável, né, cara? Porque vai entrando em assuntos que na verdade não muda nada, né? E não pertence a gente, mano. Exatamente. Não pertence a gente tá atrás de ideologia, mano. Pô. Nós estamos querendo dar resposta onde o próprio Jesus não falou que não era pra dar. Então a gente fica buscando. Fica querendo perguntar quem é o pai de Deus, tá ligado? É esse tipo de coisa. Sim. Não tem nada a ver, é loucura. Sim. Justamente porque não gasta tempo fazendo discípulo. Aí tem que, quem não dá... Eu só tenho um videozinho no meu Instagram que é o seguinte. Quem não produz, cria desculpas. Isso. Dá desculpas injustificáveis. Eu fiz um paralelo entre preço e valor. Jesus sabe separar muito bem isso. Quando Jesus ele é ungido com o vaso de alabastro lá na casa de Simão o leproso, ela derrama um valor. Para os discípulos era um preço. Verdade. Pô, mas não dá 300 denários, mano. Vamos gastar isso aqui, vender e dar aos pobres. Que eu ia perder. Ele só olhou que ia perder. Ela olhou, mano, quanto eu vou ganhar? Cara, ela lançou Maria ali, João 12 fala que Maria lançou nos pés de Jesus e gastou a vida dela ali, cara. Oportunidade única, ela derramou valor. Era praticamente quase que 300 dias, um ano de trabalho. Um ano de trabalho, mas para os discípulos, avarento, era a extravagância de um generoso. Sempre vai constranger o coração de um avarento. Olha isso, repete isso aí, cara. Vou falar com voz de locutor. Fala com aquela voz aí. A generosidade, a extravagância de um generoso sempre vai constranger o coração de um avarento. É verdade. Sempre, cara. Isso é muito louco. Sempre quebra. Porque quebra, mano. Deixa o cara incomodado. Porque enquanto ela tá derramando... Ela tá derramando o nardo puro, cara, ela tá quebrantada. Ela tá derramada ali. Os caras tá falando, mano, quanto é que dá isso aqui? Deixa eu calcular isso. Meu Deus do céu. Aí que vem a humildade do reino, né? Quando Jesus fala que o menor é o maior. Porque quando o cara faz isso,
ele se torna praticamente a escória. Total, Sim. cara. E aí é o que Jesus falou Porque em Marcos 10. se você vê um louco lambendo no chão ali na frente da igreja, pagando a humilhação diante de Cristo, Pelo amor de todo Deus. mundo vai olhar pro cara e Você vai... acha que ele dentro não da própria Jesus não igreja. ia falar essas coisas pra incomodar o coração dos discípulos, pra mexer no coração dos Lógico. caras? Em Marcos 10 ele falou: vocês querem saber quem é o maior? Quem que é o maior? Sirva. Acabou, Sim, velho. Acabou. O que ela fez, jogou tudo que tinha. Jogou tudo que tinha. Mas não, enquanto uma boa parte da galera tá calculando o preço. Você é louco. Preço, mano. Cara, o que tem preço nunca vai ter valor. E o que tem valor nunca vai ter preço. Então, Isso é muito a gente louco, fica né? pensando nessa ideia de assim, cara, será que vale a pena fazer isso pra Jesus? Cara, se for valor, entrega, mano. São muitos juízes, né, que existem. Demais, Se você olhar mano. a história de Oséias, né, você vê Pelo que é uma amor de loucura. Deus, né? A história de Oséias é uma loucura, É mano. doideira demais, cara. Loucura, E, na verdade você vê que a trajetória bíblica, a história, ela só repete os princípios, né? É. Ela vai reforçando os princípios até chegar no Novo Testamento em Jesus. Você né? jamais olharia pra Não é Oséias e incrível falar isso, assim, cara? mano, Esse cara é homem de Deus. de Deus. Esse cara é de Você Deus. Nunca, mano. Nunca. Você olhar Porque pra Oséias e ia falar a nossa isso. sociedade hoje é quebrar esse cara no meio. E Você é aí, louco, por mano. causa da revelação progressiva de Deus, né, cara? As pessoas não entendem a Lógico que não. revelação do próprio Cristo através daquilo que era passado por meio dos profetas. Sabe por que eu penso que também um dos motivos pelo qual nós agimos assim? Porque nos falta conhecimento bíblico, mano. Exatamente. Jesus disse assim, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder, mano. É isso. Por isso que vocês erram. Vocês são vacilão. Vocês erram porque vocês são vacilão. Vocês têm a O Bíblia. evangelho é loucura, né? Loucura para aqueles que creem, cara. Então a gente olha para a Bíblia e só enxerga ela como um livro de receita. Não, cara, é um manual de vida, É isso é aí. inspirador, é transformador, é tudo. Então, quando eu vejo Jesus dizendo assim, vocês erram porque vocês não conhecem, é justamente isso. Quando eu não conheço, eu aceito qualquer tipo de ensino. Acabou. Diferente de Atos 17, que os bereanos falam assim, peraí, ô Paulo, vem cá. Cara, você acabou de falar, cara, deixa eu ver se tá aqui escrito mesmo. Peraí. Hoje não, cara. E com o advento da internet, o que acontece? Qualquer tipo de conteúdo a gente acredita. Tem um monte de ensino falso, né? Ô, mano. Então a gente acredita em tudo que as pessoas falam. Então, falou, é pastor, é apóstolo, Por isso que hoje você vê multivozes, né? E aí é As onde a pessoas gente não sabem vê- onde pega foco no Se não me negócio. engano, 2 Timóteo 4 fala que no fim dos tempos eles escolheriam mestres pra si mesmo. Pra si mesmo. Então, diante de várias vozes, diante de vários conteúdos, o cara escolhe qual que ele quer ouvir, ele escolhe qual que ele quer seguir, ele escolhe qual que ele quer fazer. Sim, Aí- comichão nos ouvidos, né? Quem nunca fez isso? Cara, você tá escutando uma pregação no YouTube e você fala, mano, não gostei. Você muda. Você muda. Você muda de música, você muda de pregação porque você quer algo que te... Pô, eu não quero ouvir isso. Eu quero ver uma coisa que seja... O evangelho ele não vem para poder lacear nossa alma, Não, né? Ele vem cara. para confrontar o nosso espírito. Ele vem pra velho. confrontar. Eu gosto Ele de... vem para trazer mudança, Mudança. transformação. Uma vez eu ouvi do Ricardo Gondim, ele disse o seguinte: antes das boas novas virem, vem as más novas. As más novas vão sempre te apresentar o seu pecado. Depois vai vir as boas novas. A ferida ela vem, mas ela vai cicatrizar Ela vai- naquilo é que o vai bálsamo trazer de Gileade, cura, né? Então- É o bálsamo de Gileade. Então, Cara, que incrível, hein, Flavinho? Esse assunto tá muito profundo. cara, né, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Tem lanche, cara. Da hora demais. Tem lanche, tem comida, tem o Fabrício ali, ó. Exatamente. O vídeo Agora maker fala seus ali. podres aqui pra gente. Cara, se quiser Não, eu a gente falo, vai mano. lá. Não tem problema não. É, sei. Brincadeira. A liberdade é... Liberdade Você é isso. fala como que é a frase? A liberdade é... A liberdade... Não pode falar não, né? Não vai. É uma Pode falar isso aí. É uma benção. Cara, você não tem noção Ó, de quem chegou aqui agora, cara. agora chegou aqui Chegou um cara, chegou uma Jefferson, celebridade cara. aqui. Chegou. Eu só vou falar o primeiro nome dele, Jefferson. Depois vocês vão saber quem é esse cara, Mas vocês velho. vão saber, né? E a gente Jefferson. vai apresentar. Ô, Flavinho, deixa eu falar uma coisa pra você, cara, até pra gente caminhar aqui. Você passou por algumas superações, óbvio. Você pode até contar uma outra, mas eu queria ouvir como você conheceu a Jaque, de uma Boa. forma assim, e também contar aí essas experiências mesmo, porque todo mundo pensa, poxa, vai ser um palco, né? Minha vida, depois que eu digo simples chamado, vocação, não vou passar mais luta, vai ser um palco só de vitórias. Só de Eu vitórias. tenho só um hall de troféus lá. São uns nada, troféus. velho. Mas na verdade os troféus eles só vêm depois que você Já supera, dizia aquela música que você canta, depois da luta. vem a vem a coroa. coroa. Depois da luta vem a coroa. Então, Aí, conta aí. eu conheci a Jaque aqui na igreja. Aham. Conheci a Jaque em 2004 aqui na comunidade. Eu não tinha notado ela ainda, ela já tinha me visto, né? Mas eu não tinha notado ela ainda. Isso, hein? Opa! Aquele- Meu Deus! Meu Deus. Mas naquele período eu tinha um outro relacionamento.
E havia terminado depois de um tempo, né, e tal. E a Jaque orava por mim durante um ano, cara. Depois que eu tinha terminado, né? Ela começou a orar por mim durante um ano, só que eu nem tinha notado. Nem assim, eu a conhecia, a gente frequentava a mesma igreja aqui e tal. E aí, eu lembro que um casal de amigos lá do São João começou a orar por nós, assim. Eles no cantinho deles, né? E orou para que eu me aproximasse da Jaque e tal. E aí nesse meio tempo, eu comecei a me aproximar de uma outra moça aqui na igreja. Eu falo isso publicamente porque eu não tenho problema nenhum. Minha esposa sabe, cara. Minha vida com ela é transparente. Com certeza. Não tenho problema nenhum. Então, não tem esse constrangimento entre nós, não. Tipo, Fica... E aí eu comecei a me aproximar de uma outra moça, estava aqui na comunidade. E aí eu fui falar com o seu irmão. Falei, Nando, vem cá. Cara, tô afim de uma pessoa assim. Ele falou, quem é, Flavinho? Eu falei, tal pessoa. Eu falei, tortou assim. Flavinho, cara, eu acho que não é bom pra você não, mano. Eu não gostei. Falei, mano, quem é esse pastor pra dar pitaco na minha vida, né? Então por que pergunta? Mas fui perguntar besta, né, velho? Perguntei. Só que aí, cara, que bom que eu perguntei. Que bom. Ouse fazer perguntas pro seu pastor, cara. Isso aí. Isso abre portas, mano. Vai abrir portas, vai livrar você de muitos males. E aí eu perguntei, ele falou pra mim, eu acho que não é legal, mano. Acho que não é legal pra você tem outro perfil, papapá. Eu desencanei, eu reconheci isso e eu andei em obediência à direção do seu irmão. E aí foi quando eu comecei a notar a Jaque, né? Notar a Jaque e tal, chegou aqui na igreja e vinha nos cultos e tal. E aí esse casal de amigos do São João, a gente sempre saía pra fazer alguma coisa junto, ela ia junto também. E ali eu falei, cara, essa menina é da hora, né, velho? Então ela morava no Pimentas, ela saiu do Pimentas, ela nasceu lá no São João, mano. Lá na minha casa, junto com esse casal. Eu falei, interessante, né? E aí comecei a me aproximar dela. E aí eu descobri que ela estava orando por mim. Só que depois eu fui descobrir que ela já tinha parado de orar. Nesse meio tempo cansou, ela cansou. Cara, não... não queria nada, mano. Tava embarcando em outra, furada ainda. E aí cansou. E aí esse casal foi casar. 10 de setembro de 2005. 10 de setembro de 2005, esse casal. E aí eles me colocaram pra ser padrinho com ela, mano. Falei, agora eu vou dar o bote, mano. Pega essa, hein? Você que tá solteiro, pega essa que essa vem do pai. E aí eu comecei a observar, eu falei, cara, eu vou dar o bote no casamento. E aí eu era padrinho de smoker, pá, perfumado e tal. Não, eu falei, eu vou pra cima, pai. E ela veio, mano. Na hora que ela saiu do corredor, tio. Daquele jeito. Falei, meu Deus, ô Lorde. E aí na hora que ela veio, aí eu falei, vou dar o bote agora. Aí eu falei assim, nossa, como você está linda, né? Pro casamento. Uau. Falei, imagina pro nosso. Meu Deus! Foi assim, tio. Já caiu. Não, mas ela já meteu assim. Não depende só de mim. Eu falei, ô Lorde. Cara, foi assim. Foi assim, cara. Foi assim a maneira que eu me aproximei dela. E assim, aí nesse dia 10 de setembro de 2005, e nós começamos a nos falar. Aí calhou dela esquecer o celular dela comigo. Não sei se foi proposital, ela disse que não foi. Sim. Eu acho que foi. É estratégia. Foi a estratégia do pai. E aí ela esqueceu o celular dela comigo, ficou no meu bolso do smoker e tal. E aí criou uma conexão dela ter que a gente se encontrar pra pegar o celular. E eu cumpri todos os protocolos que eu entendo que é necessário, cara. Sim. Orar, caminhar, namorar, não vai casar. Pra mim são 5 passos que funcionam. Sim. E aí eu fui falar com o seu irmão. Chamei o Nando, ele falou, Nando, tem uma outra moça, depois de um bom tempo, tá? Não foi assim já, entre uma e outra, pra não achar que também que foi um negócio acelerar. Aí depois de um bom tempo... Não tava na lista telefônica, não. Aí fui falar com... não deu certo, aí eu vou pra letra J. Segunda-feira não, né? Lógico que é. Tipo assim, não é aquele texto, né? Ama o teu próximo, né? né? Sim. Aquela que quer a mim de maneira... Eu não lançarei fora, né? Jamais. Tipo, tem pessoa que fala assim, nossa, você não era açougueira, mas em teus braços é meu descanso. Não pode ser assim, né, velho? Não, jamais. Não faça isso, né? E aí a gente começou a conversar, eu fui falar com o seu irmão. Eu falei, Nando, cara,
tenho tido um sentimento por uma pessoa, tal. Ele, quem é? Eu falei, é a Jaque. A frase dele me marcou. Ele falou, a Jaque é recomendável para você. Aí, filhão, sai pro abraço. Nando, o pastor falou, tio. Foi pra cima. Aí nós começamos a caminhar. Um selo de qualidade. Não, ele já bateu em meta, pesado. Anvisa com força. E aí, a gente começou a caminhar. Fui lá, pedi a bênção dele. Levei até ele, começamos a caminhar. Fui na casa dos pais dela, me apresentei e tal. Vou caminhar. Aliás, não, fui no pai dela pra pedir ele namoro, mas ela já falou que estava caminhando comigo e tal. E aí, quando foi em 11 de dezembro daquele ano, nós começamos a namorar. Começamos a namorar em 11 de dezembro. Em junho, nós noivamos do ano de 2006 e em 2007 nós casamos. Então, entre namoro e casamento, deu 1 ano e meio. Tô ligado. E aí, cara, vou resumir um pouquinho aqui pra vocês. A Jaque, o Samuel sabe dessa história? Sim. A Jaque, quando nós casamos, com 3 meses de casamento, a Jaque desenvolveu uma síndrome do pânico, uma depressão profunda. E ela teve 3 tentativas de suicídio, né? Pesada mesmo, pesada. E, assim, esse processo durou 9 meses dessa depressão. Dela se arranhar, dela se jogar do carro, cara, o carro andando, ela abrir a porta e se jogar do carro. Dela tentar se cortar, dela bater a cabeça na parede várias vezes. De me trancar pra fora de casa, de eu ficar pra fora de casa horas. Novinho de casado, mano. De não querer vir pra igreja, porque a gente vinha com pessoas, o pânico social. E, cara, ali eu abri com os pastores. Hoje ela conta testemunho, é uma coisa tranquila pra contar. E aí a gente abriu isso pros pastores e tal, começou a trazer dar acompanhamento pra gente. E aí esse processo durou 9 meses, ela começou a fazer tratamento com o Jorge Mantuan, o pastor Jorge Mantuan. E, cara, foi um tempo de aprendizado absurdo para mim, pro nosso casamento. Aquilo que deveria trazer uma motivação para divórcio, para separação. Então, cara, desgraça, né? Uma desgraça. Tinha acabado tava novinho, velho, 3 meses de casado, continua de mel. Aquilo que talvez seria uma ferramenta para destruir foi para unir, mano. Cara, aquilo gerou uma unidade entre nós absurda, porque eu sabia que era uma doença emocional do coração dela, e ela orava, e eu orava por ela, e a gente se ajoelhava. Resiliência, né? Muita, cara, né, muita. Quantos caras, homens que não têm, cara, paciência, porque não tem. são muito egoístas, Já meti o pé, cara. Tem maturidade. Cara, 9 meses, Udi. Eu chegava em casa assim, ela fechava a porta, deixava eu entrar não, mano. Até que um dia à noite eu fui comprar uma pizza, chegando do encontrão. Nós tínhamos acabado de ministrar aqui para namorados, noivos e casados. Para noivos. Até o Diego tava Mazalar ainda, né? Ele é um noivo, não era nem casado. Aí nós ministramos para eles. E aí saí daqui, fui para casa e tal. E aí quando a gente chegou em casa, eu fui na pizzaria, deixei ela em casa e fui pra pizzaria. Cara, a pizza demorou. E ela achou que eu tava na rua, assim, tava com aquelas crises na cabeça dela. Fui para casa, ela não deixou eu entrar, mano. Eu capei isso lá de fora, mó cota, mano. E ela não deixou entrar. E até que ela deixou eu entrar, eu entrei, coloquei a pizza na sala. Falei, vamos comer. Ela, não quero comer mais. Perdi a fome, não quero comer mais. E eu insistindo. Ela, você quer que eu coma? Quero. Ela pegou uma faca preta da Tramontina, assim. Ela foi pro banheiro pra cortar o pulso, mano. Na hora que ela correu, quando ela foi colocar a mão, eu pus a mão. Essa marca aqui, ó. Não sei se vocês conseguem. A câmera não vai ver, mas sim, dá pra ver que tem uma marca aqui, ó. Sim. Isso aqui é a marca da faca que entrou. A faca entrou aqui, assim, ó. Abriu, assim, esse... Cara, virou um... Filézão. Não, virou um filé, assim. Sim. Sangue demais, cara. Lavou o banho de sangue. Aí estanquei, dei banho nela. Cara, coloquei ela pra dormir. Meus pais não sabiam dessa história toda, porque eu morava embaixo dos meus pais. Contei pros meus pais naquele dia. No outro dia de manhã, vim pra igreja. E aí ela encontrou o pastor Denilson, que ajudou muito a gente nesse período também. Denilson e a Sandrinha, pastores de Campinas. E eu lembro que a Jaque chegou e o Denilson estava bem na entrada assim da igreja. E aí ele falou, preciso falar. Ela falou assim, preciso falar com você. Aí entrou pra casa do Amaral, ainda onde é a casa da Tuane hoje. E cara, ali foi o processo de libertação, mano. De uma palavra que ela tinha ouvido quando criança, que gerou essa marca no coração dela. Deus foi lá e... Deus arrancou, cara. Maravilha. Deus arrancou e curou, mano. Uau. Curou. Então, e hoje, eu olho pro meu casamento, faço 14 anos, dia 21 agora. Lindo demais. Cara, o que era pra ser um problema, virou uma solução, mano, pra nós. Sim. Pra gente poder contar. Sim. E aí, nessa trajetória de casamento, a gente perdeu um bebê,
né? Perdemos um bebê. E aí tivemos o Davi, depois do Davi perdemos um bebê, aí ela perdeu uma trompa, né? Nessa cirurgia teve uma gestação ectópica que perdeu uma trompa. E aí depois disso ela engravidou do Bernardo, que é o nosso segundo filho. E aí do Bernardo foi o seguinte, que ela já descobriu que tinha um descolamento de placenta logo no comecinho e tal, mas tratou, enfim, e passou a gestação toda, não sabendo que não podia ter parto normal. Uhum. Só que um dia eu tinha ido pro CrossFit, dá pra perceber que eu parei, né? Preciso voltar. Só fui visitar Deus só. Deus precisa restaurar. Restaurar algum chamado. Eu tô do lado de um professor de educação física aqui. Talvez depois do encontro aqui a gente. Ele vai te dar umas dicas aí. Preciso. E aí eu tava no CrossFit, cara, e eu saí do CrossFit, fui passar numa loja pra comprar uns negócios pra comunidade. Meu filho me liga. Pai, Davi, vem pra casa que a mãe tá vazando sangue. Meu Deus Assim, do céu. vazando sangue. E aí, cara, eu subi. Davi tá com... Faz 7, agora 7 dia 12 de julho. E aí eu saí vazado, cara. Subi o prédio, cheguei em casa. Na hora que eu entrei no banheiro, cara, a placenta no chão, mano. Dentro do banheiro, mano. Gente do céu. Nossa. Aí ela falou, nós precisamos pro hospital agora. Ela ligou pro pai dela, o pai dela veio e encontrou com a gente no CECAP pra poder pegar o Davi. Resumindo, eu tinha que ir pro Santa Joana. Eu moro no Tabuão. E o médico dela atende lá, porque lá é no hospital que atende casos graves e tal. Sim. E aí, resumindo, eu coloquei no Waze pra ir até o Santa Joana, tava dando 58 minutos. Eu falei, mano... Você tinha que atravessar São Paulo. Eu tinha que atravessar São Paulo, mano. Eu falei, cara, eu vou, mano. Resumindo, eu peguei o carro, aí eu deixei o Davi com o meu sogro. Olha que... Mano, 11 horas da manhã, cara. Pico do trânsito, mano. Pico. Marginal, radial, pesado. Olha, vim... Cara do céu. Cara, caí na Marginal, caí na Ayrton Senna. Cara, buzinando e pisca e o braço pra fora. Cara, foi muito de Deus, assim, que... eu não esqueço a cena. Eu não consegui gravar porque tava naquela agitação, mas os motoboyzinhos na frente ia abrir o corredor pra eu entrar com o carro, mano. Os motoboy iam na frente buzinando, os carros iam pras laterais e eu ia no meio do corredor. Igual moto. Uau. No corredor dos carros, cara. E cheguei na Marginal e aí subi a ponte da Tatuapé. Cara, aí radial lotada, mano. Lotada. E os motoboy na frente, cara. Cara, eu andei no corredor na radial. Nossa. Caramba. Resumindo, eu fiz O carro deve ter vindo assim, né? Ó. Não, duas voltas. cara. Empinado aqui. Você não faz nem ideia. algumas Cara, coisas que você eu tirava fez. assim... Cara, tirei um fiapinho de uma Evoque. De uma Evoque? Essa A você Land- lembra o quê? Não, essa eu lembro que era cara, né? Dá até um calafrio. Não, essa eu lembro que era cara. Essa eu falei, meu Deus! Aí, cara, eu sei que eu cheguei em 35 minutos no Santa Joana. Nossa. Caramba, bicho. Eu lembro que eu cheguei assim, Santa Joana já que desceu, eu embiquei na frente no estacionamento, eu nem peguei a ficha, só joguei a chave, falei, depois eu pego. Saí correndo, 12h47 eu entrei, 12h02 já tinha nascido. Não, peraí, 11h47. 11h47 eu entrei no hospital. 11h47 você entrou No hospital. no hospital. 12h02 já tinha nascido. Mano do céu, foi o tempo só de deitar. O ela, parto, ela entra na sala, e parto deu 1 minuto e 54. Nossa. Ela entrou na sala pro parto, o cara tirou o neném. Cara, Aí a gente descobriu que ela teve uma DPP. Cara, nem sabia o que era isso, mano. DPP. Na hora que a médica fez o exame nela lá do cardiotoco lá e falou, o foco tá baixo, DPP. Ela bateu no telefone, DPP, precisa de uma sala agora. Parecia a cena do Grey's Anatomy, cara. não, imagina, cara. A galera correndo com ela, os seguranças do hospital e os enfermeiros, no corredor com ela assim, ó, na máquina, batendo na porta. Ela entrou na sala, 20 pessoas, entre enfermeiro, médico, anestesistas vieram, cara. 20 pessoas, eu contei. Agora eu tive bebê agora, há um mês atrás, tinha 4, mano. Você teve 20 caras. 20 pessoas. Isso foi do B, né? Do B, né? Do bebê do meio. Bernardo. E aí, ela aí teve que entubou no seco, mano. No seco. Vamos entubar. Pruf. Nossa. Ela teve hemorragia. Aí teve que tomar geral. Não foi nem hack. Geral, já apagou, não viu nada. Aí, cara, eu só vi assim, na hora que o médico falou assim, anestesia. Ele injetou. Cara, não deu assim, não deu um segundo. Ela já cortou assim, ó.
Abriu, pegou o bebê, já tirou, cortou o cordão umbilical, já colocou, porque a anestesia podia pegar nele. Entendi. E como ele estava sem a placenta, ele podia morrer porque a placenta é o que dá nutrientes e mantém a criança viva. Sim. Então, aí o bebê nasceu, foi pra UTI, aí ele ficou 12 dias lá na UTI, internado na UTI. Então, já que não teve resguardo e tal, então nós tínhamos que fazer o seguinte, todo dia nós íamos lá, passava o dia inteiro no hospital, aí ela tinha que tirar leite, dar pra ele, aí nós entramos na UTI, aí ficava lá um tempinho que ele tinha que sair. Todo dia, voltava pra casa, ia pra lá. 12 dias. Até que ele teve alta, cara. E não tem nada, mano. E aí a gente chegou lá no hospital, a médica perguntou assim, por que ele tá na UTI? Uma das enfermeiras falou, tive uma DPP. DPP? E você tá viva? Resumindo, fui descobrir depois. 1 em 10 sobrevive o bebê. A mãe não. Foi um milagre de Deus. Cara, sobreviveu a Jaque e o bebê. Dos 10, a mãe já... A mãe já morre, porque tem hemorragia. A Jaque também foi pra UTI, porque ela teve uma hemorragia muito grande. Sim. Ela perdeu acho que 600 ml de sangue. Só que o sobrenatural... Só que Deus guardou, cara. Guardou. E aí... Isso é milagre. O Bernardo é um milagre, cara. É um milagre. Um milagre. Então... Isso é pra história dele, né? Tá louco, cara. Eu tenho convicção de que o futuro dele é pesado. Sim. E aí eu olho o cuidar de Deus, cara. E aí nós tivemos agora a nossa bebê. Foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo, graças a Deus. Sim. Foi assim, foi um bebê... Porque o Davi também estourou e correu pro hospital, foi aquela loucura. Aí a Liz agora, a bebezinha, cara, que foi meio que... Não foi assim, foi marcado, mas antecipou alguns dias. Mas assim, aquela tranquilidade de maternidade, levou entrou, tal, estourou também. Menina, né? Diferente, né? Mas assim... Os meninos dão mais trabalho, né, Flamengo? A molecada é um barato. Mas a nossa história é assim, cara. E eu amo minha esposa, mano. Louca, é demais. A minha família, os meus filhos. E o que Deus te falou nesse processo todo que vocês passaram, cara, assim, como uma... Eu sei que tem muitas coisas, assim, as lições de Deus, mas... Sim. Uma coisa que, assim, que você guarda, assim, que marca você. Algumas coisas me marcam com música. Uhum. Na época da depressão, tem uma música da Eichla, não vou cantar ela aqui, mas diz que Deus está me preparando para andar com Ele cada momento. É uma música muito linda, cara. E marcou muito. Essas ocasiões que acontecem comigo assim, me marcam com música. Do Bernardo, foram 2 músicas que me marcaram. Foi logo quando saiu o Caminho no Deserto e o Maker. Uhum. E essa música me mexeu comigo, porque ele é Caminho no Deserto, Luz na Escuridão. E assim, a Jaque tava na UTI, o Bernardo na UTI, eu fico sozinho no quarto. Então assim, cara, era meu tempo de rasgar ali, de falar com Deus. Eu lembro que um dia, nós 2 vindo embora da UTI à noite, para descansar para ir outro dia, eu coloquei no Spotify. E aí e lançou a música nova do Juliano Som. Cara, só de lembrar. Nossa, cara, qual é o nome a letra da música, cara? Milagres, não. Não é Milagres, Eu não lembro, eu não vou... Tudo Bem. Tudo Bem. Tudo Bem. Cara, essa música marcou a gente. Então são 2 canções que assim, a gente lembra muito do Bernardo por causa dessas 2 músicas. Tudo Bem, do Juliano Som. Obviamente você teve medo nesse processo. Lógico, cara. Porque assim, quando eu entrei lá e vi ele entubado, meu filho entubado, eu falei, meu Deus. E aí você olha na UTI, crianças ao redor, porque nós ficamos numa sala com mais 8 crianças. E aí você vê crianças lá que nasceram com 600 gramas, mano, sobrevivendo. Gêmeos que nasceram com 300 e 400 e pouco, 500 gramas cada um. E essa questão da DPP que Deus nem permitiu que vocês soubessem antes. Nem sabia, sabe? Fui saber. Aí quando a gente voltou no médico dela, e o médico falou, nossa, que loucura. Eu falei, doutor, e o que é DPP? Ele falou, deixa quieto, não vou falar sobre isso não. Porque é uma coisa que realmente pega muito. Né? E aí, cara, Deus guardou, deu livramento e estamos aí hoje, com 3 crianças. Nossa. 3 filhos. Bom demais, cara. Lindos. A igreja crescente. A igreja crescendo, cara. Vivendo uma experiência nova. Né, bom demais, cara. Igreja linda. Que papo da hora, né, Udi? O que você achou, Udi? É louco, muito também se eu não achou nada, acabou também, velho. Vamos gravar de novo, porque... se não gostou... Tenho certeza que isso aqui tem edificado muita gente, mano. E essa amizade, essa cumplicidade, a aliança que a gente tem, né, mano? Fala por tudo. Isso faz toda a diferença, né, Sam? Então eu tenho certeza. Eu queria que você deixasse aí uma palavra rápida com a galera. Boa. E a gente já encerra aqui. Em nome de Jesus. É simples, mano.
É muito simples. Eu gosto muito de entender que o evangelho me une a pessoas. O evangelho me une a Deus e me une aos amigos de Deus. Então não dá para caminhar, não dá para ser cristão sozinho, mano. Não existe cristianismo sozinho. Não dá para, eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Não é eu sou igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Então, a gente tem que entender que Deus quer usar você na sua profissão, Deus quer usar você no seu chamado, mas a gente fica pensando assim, qual que é o meu chamado? Cara, talvez você é um advogado do reino, mano. Talvez você é um professor de educação física do reino. Talvez você é um jogador de futebol do reino. Sim. Talvez você é um locutor do reino, um fisioterapeuta do reino. Para alcançar quem eu, como pastor, não vou entrar numa clínica médica. Sim. Mas você vai estar lá. Sim. Eu não vou entrar no escritório de advocacia, mas o advogado vai estar lá dentro, cara. Exatamente. Cada um cumprindo o seu papel, uma parte do corpo. Isso que é interessante. Ninguém querendo ser o que o outro é. Gosto de uma frase que diz, seja você mesmo, todos os outros já existem. Exatamente. Então seja você mesmo, onde Deus te plantou, Deus te colocou. Ame sua igreja local, onde Deus te plantou. Sirva na sua igreja local, honre sua igreja local, honre seus pastores, honre sua liderança. Aprenda e desenvolva o que Deus te colocou para fazer. É isso. E continue marcando a geração. Obrigado, mano. É isso. Né? Valeu, Uti. Nossa, demais. Bom demais, muito bom, né? Muito bom. Obrigado, Flavinho. Eu que agradeço. Valeu, galera. Esse aí foi mais um Mag Talk, Pastor Flavinho. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Valeu.